Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando e estamos de volta aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Nas últimas 2 semanas o ritmo de vídeo aqui acabou diminuindo porque a gente estava em viagem, a gente estava lá no Web Summit Rio, inclusive, onde a gente trouxe aqui até uma entrevista com a Rafaela Romano, uma entrevista com o nosso repórter, com o Cássio Gusson. A gente também trouxe sobre o painel de ETF que teve o CEO da Token.com, teve diretora da BitGo, teve o CEO da Hashdex, enfim, a gente estava lá no Web Summit produzindo conteúdo para vocês, tanto aqui para o YouTube quanto lá para o br.cointelegraph.com, mas agora estamos de volta. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um giro pelo mercado, mas sem sombra de dúvida a gente precisa falar também sobre o ex-CEO e o fundador da Binance, CZ. Será que ele realmente vai ser preso pela Justiça dos Estados Unidos? E é sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no Cointelegraph Brasil. E antes de mais nada, eu quero pedir um favor para vocês. Mais de 70% das pessoas que veem os nossos vídeos ainda não são inscritas. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like no vídeo, que isso faz com que cada vez mais pessoas sejam avisadas assim que a gente publicar qualquer tipo de conteúdo. Então, faz isso, que isso ajuda muito a gente. Então, agora indo direto para o giro pelo mercado cripto, a gente já consegue ver aqui logo de cara que o mercado cripto está majoritariamente vermelho nesse momento. Bitcoin ali, cada unidade, cerca de 64 mil dólares, o Ether 3.100, Solana 150. Mas o que a gente consegue ver, vou até abrir aqui o CoinMarketCap, é que nas últimas 24 horas as principais criptos estão todas tendo alguma queda. Todas tendo alguma queda. Aqui a gente está, por exemplo, já aqui, ó. Primeira valorização é a Tron, na 14ª posição de market cap e uma valorização de 0,3%. Isso aqui é a variação positiva. Depois, na 17ª, tem a NIR com 0,8%. Litecoin 20ª com 0,3%. A gente pode ver que a maior parte das criptos realmente estão tendo uma desvalorização nas últimas 24 horas. Mas se a gente ordenar por positivo, a gente vai ver que quem mais valorizou, das 3 que mais valorizaram, 2 são meme coins. A Bonk com mais de 13% nas últimas 24 horas, no momento de gravação desse vídeo, e a Dog with Hatch com mais de 9%. Vou até botar aqui só em memes, para a gente poder ver como é que está de uma forma geral. Tem até moedas Samoyeda Coin, deve ser do cachorro, né, daquela raça Samoyeda. Inclusive é muito bonito. O Dr. Rafael Stenfield, que já veio aqui numa live com a gente, ele tem uma. Cachorro lindo mesmo. Mas enfim, as meme coins aí tendo uma performance bem curiosa, né, ao longo desse tempo. Mas as maiores meme coins, Dogecoin, queda, Shiba Inu, queda, Dog with Hatch, valorização, Pepe, queda, Flock, queda, Bonk, valorização. Enfim, o mercado está vermelhinho nas últimas 24 horas, que nem a gente pôde ver. E isso talvez já entregue para a gente um pouquinho do que vai estar o resultado dos ETFs de Bitcoin Spot no final do dia de hoje. A gente já tem começado a ver uma correlação entre o fluxo de entrada ou de saída de capital nos ETFs de Bitcoin Spot e no mercado cripto, no valor dele de uma forma geral. Desde sexta-feira, sexta, segunda e terça, a gente está tendo saldo positivo. Ao longo dos outros dias, na semana passada, foram todos saldos negativos. E, inclusive, na semana passada, se a gente fizer uma totalização, foi saldo negativo. Mas na sexta-feira, a gente já teve um saldo positivo de 789 bitcoins. Na segunda-feira, dia 22 de abril, saldo positivo de 986. E no dia de ontem, dia 23 de abril, terça-feira, saldo positivo de 472. O engraçado de tudo isso é que mesmo que uma entrada relativamente pequena de 472 bitcoins, somando todos os ETFs de Bitcoin Spot, já é um número maior do que a quantidade de Bitcoin que é minerada diariamente. A gente teve o halving do Bitcoin entre o dia 19 e o dia 20 de abril. Com isso, a recompensa de mineração caiu pela metade. Com isso, hoje são produzidos diariamente 450 bitcoins. Então a gente tem 450 novos bitcoins entrando em circulação diariamente. Então, até nesse valor aqui, no valor do dia 23 de abril, de 472 bitcoins, já é um saldo superior a tudo que foi minerado no dia. Toda a mineração de bitcoins foi drenada apenas pelos ETFs de Bitcoin Spot. Isso a gente já esperava que fosse acontecer. E com o aumento de demanda que a gente eventualmente vai acabar experimentando, né, vai acabar vivenciando, é uma receita clássica, né, de valorização. É muito difícil, a gente não pode cravar que isso vai acontecer, que vai ter a valorização. Mas com cada vez menos bitcoins sendo ofertados, com a demanda de Bitcoin, demanda das criptomoedas cada vez crescendo mais,
Então isso é uma receita clássica de valorização. Se vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer pra gente, mas que é uma receita. E falando em ETFs, os ETFs de Bitcoin e Ether de Hong Kong são oficialmente aprovados e a negociação deles vai começar na próxima semana, oficialmente no dia 30 de abril. A CVM local, né, que é SFC, anunciou a aprovação do primeiro lote de ETFs de Bitcoin e Ether no mercado à vista, no dia 24 de abril. Só que, ou seja, hoje, né, foi comunicado hoje oficialmente, mas desde a semana passada a gente já sabia que seria. Mas, de qualquer forma, a negociação começa dia 30. O legal disso é que não foi só de Bitcoin. O Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, também entrou nessa aprovação. Então a gente vai ter um ETF de Ether Spot em Hong Kong. E a SEC, que é a CVM americana, adiou a resposta do ETF de Ether à vista de algumas gestoras, né, de algumas empresas que já tinham solicitado. Já tinha sido adiado da Franklin Templeton, que também tem o seu de Bitcoin. E agora ela também adiou o da Grayscale e o da BlackRock. Vale ressaltar que o da Grayscale é o mesmo cenário que foi no caso de ETF de Bitcoin. A Grayscale, ela tem um trust de Ether e ela quer converter esse trust para um ETF. Da mesma forma como ela tinha um trust de Bitcoin e ela converteu o GBTC de trust para ETF. Tanto é que a gente pode ver que todos os dias, sem exceção, desde o início das negociações de ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, o GBTC tem saldo negativo. Aqui, ó, dia 17 de abril, saíram mais de 2.000 Bitcoins desse ETF. Dia 18, saíram quase 1.500. Dia 19, 750. Dia 22, 538. Dia 23, saíram 1.000. E mesmo assim, ele continua sendo o maior ETF de Bitcoin Spot. Por quê? Porque quando começou, ele já tinha mais de 600 mil Bitcoins sob gestão, sob gerenciamento. Justamente porque ele era um trust que foi convertido para ETF. Paulo, por que está tendo essa saída? A gente já teve essa conversa aqui em outros vídeos, mas se você não viu, é porque a taxa do GBTC é muito acima. O GBTC, que é o ETF da Grayscale, tem uma taxa de 1,5, enquanto os outros oscilam entre 0,2, 0,25, 0,3. Então é uma taxa de administração muito diferente. Então a gente consegue ver uma saída do da Grayscale e uma entrada nos outros ETFs de uma forma geral. De qualquer forma, da Grayscale continua sendo o maior do mercado, questão de tempo. Da BlackRock, na minha opinião, eu tinha chutado final de abril. Eu acho que eu já errei, mas ali até metade de maio eu acho que o da BlackRock vai passar o da Grayscale, questão de tempo. Mas, de qualquer forma, vai acontecer a mesma coisa quando a gente tiver a aprovação do ETF de Ether à vista. Eu sigo o que alguns analistas falam, eu particularmente não acredito na aprovação ainda esse ano, mas ali em 2025 eu já acho que é provável que a gente tenha sim um ETF de Ether à vista. E isso, inclusive, foi um dos temas de pergunta que eu fiz no painel lá no Web Summit Rio para o CEO da Token.com, do aplicativo e exchange Token.com, para o CEO da Hashdex e para a diretora da BitGo. Então, vou colocar, inclusive, o link do vídeo aqui, onde você pode ver como foi esse painel lá no Web Summit Rio, que inclusive eu fiz essa pergunta, se eles acham que é simplesmente uma questão de tempo ou não a aprovação de um ETF de Ether à vista. Eu, particularmente, acho que é. Mas, de qualquer forma, a principal notícia do mercado do dia hoje, principal no sentido de mais chocante, sem sombra de dúvida, é isso daqui. O fundador da Binance deve ser preso por 36 meses, ou seja, 3 anos, dizem os promotores dos Estados Unidos. O CZ, que é o fundador da Binance, antigo CEO, ele está enfrentando um processo na Justiça dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas, estou usando entre aspas porque é o que a justiça americana fala, não sou eu que estou falando. E os promotores pediram 36 meses de prisão. Vale ressaltar que no acordo o CZ ele já tinha se declarado culpado por violar leis contra a lavagem de dinheiro. Ou seja, não é um julgamento agora. Agora a justiça vai declarar a sentença, porque ele já se declarou culpado. Não tem uma questão de se ele é inocente ou não. Agora é a questão de qual é a pena que ele vai ter que pagar por isso.
Então, aqui, ó, abre aspas. Dada a magnitude da violação internacional da lei dos Estados Unidos por CZ e suas consequências, uma sentença acima das diretrizes de 36 meses é justificada. Fecha aspas. Quem está falando isso são os promotores no documento enviado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington. Essa sentença, junto com a multa acordada de 50 milhões de dólares, é suficiente, mas não maior do que o necessário para equilibrar os relevantes fatores do Código 18 e alcançar os objetivos da sentença. De novo, que não falei, ele já se declarou culpado por violar requisitos de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e parte do acordo envolveu ele renunciar ao cargo de CEO da Binance e já pagar esse valor. E ele teve também que pagar um valor de fiança, se eu não me engano, uma fiança recorde nos Estados Unidos, que foi no valor de 175 milhões de dólares. A Binance também pagou uma multa de 4,3 bilhões de dólares para encerrar o caso criminal. Aqui, ó, em troca, a Binance foi autorizada a continuar operando enquanto cumprisse a lei dos Estados Unidos. Então, Binance pagou uma multa de 4,3 bilhões e pode continuar operando. CZ pagou uma multa, CZ admitiu que ele foi culpado, pagou uma fiança para ficar em liberdade enquanto isso nos Estados Unidos, apesar de que foi proibido de sair dos Estados Unidos, de território americano. E agora, no dia 30 de abril, a gente vai saber qual vai ser a sentença do CZ. Mas, de qualquer forma, os promotores pediram prisão por ao menos 36 meses. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, a gente vai saber aí na próxima semana também, mas não deixa de ser uma notícia relevante para o mercado cripto. Vale ressaltar que atualmente, desses ACOs de exchange, a gente já tem o SBF preso. SBF que era o CEO da falida exchange FTX, mas é um caso completamente diferente. O da FTX se demonstrou um grande golpe, onde ele utilizava o dinheiro dos clientes num braço dele de venture capital, de capital de risco. E, enfim, era uma bagunça. Teve um problema de liquidez aí na casa de 11 bilhões de dólares. E agora ele está preso nos Estados Unidos, foi condenado recentemente, mas agora ele está preso e recorrendo, mas recorrendo em regime fechado. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui nesse momento, vou pedir um favor de novo para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho de notificação. Aqui na descrição do vídeo também tem alguns links que são relevantes de uma forma geral. As matérias que a gente passou aqui agora estão aqui, então caso você queira, é só clicar aqui. E caso você queira ajudar a gente também, está querendo começar a comprar criptomoeda Bitcoin de uma forma geral, a nossa parceira Coinext tá com o link aqui na descrição também. Então clica lá, cria sua conta na Coinext, que isso também vai ajudar a produção de vídeos diários aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Muito obrigado pela sua parceria e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso vídeo de amanhã. Valeu!